que estão nos ouvindo, companheiros e companheiras. Eu espero que todos estejam me ouvindo. É um prazer ter vocês aqui conosco. Aqui nós somos o grupo Cultura e Resistência. Nós estamos fazendo, em parceria com a Secretaria Nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores, uma série de debates, de reflexões, a fim de colher subsídios para contribuir com o programa de cultura do presidente Lula. Nós já fizemos alguns debates com o deputado Paulo Teixeira, com o Paulo Betti, com a deputada Érica Cocai, com Juca Ferreira, com a Sinara Menezes, enfim, já fizemos uma série de reflexões, e esse debate nosso aqui tem a pretensão de dar sequência, né, a esse levantamento de ideias, a essas provocações, para que, ao final, nós possamos ter um documento para ser entregue à coordenação de programa de cultura da campanha do presidente Lula. E nós queremos, obviamente, ver espelhado no nosso programa de governo uma dimensão da cultura que corresponda aos desafios que estão postos para nós na atualidade. A extrema-direita tem atuado com muita força na guerra cultural, é uma disputa de valores, de comportamentos, de pontos de vista, e nós achamos que a cultura tem que ocupar um espaço diferente na disputa de corações e mentes. Portanto, é importante que a gente tenha uma articulação com os vários setores de governo, né, para irmos além da cultura apenas como um espaço que cuida das artes, do patrimônio histórico, né? É preciso ir além disso, é preciso uma articulação contundente com a educação, com a comunicação, com o desenvolvimento social. Enfim, essa é a nossa pretensão, e por isso estamos juntos com a Secretaria de Cultura do PT, e a dinâmica do nosso debate vai ser a seguinte: estão aqui o nosso companheiro Zé Dirceu. Boa noite, Zé Dirceu, muito obrigado pela sua presença. Beleza, o Zé ouviu. Nassif, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Beleza, Nassif. Beleza. A dinâmica é a seguinte: logo após... Eu vou começar a falar, viu, Nilson? Eu vou falar primeiro. Do Zé Dirceu e do Nassif. Você pôs o PT no meio aí, eu não sabia que o PT estava no meio, não. Eu pensei que era uma coisa mais ampla que o PT. Você pôs o PT no meio, eu vou falar primeiro. Perfeito. Beleza, Zé. E logo após a intervenção de 25 minutos do Zé e até 25 minutos também para o Nassif, nós teremos 4 intervenções aqui ao vivo. Uma do Juliano Dornelles, que é o nosso querido cineasta do Pernambuco, do Brasil e do mundo, que é o co-diretor de Bacurau. É um cineasta muito importante, que traz muita alegria para o nosso cinema brasileiro. Teremos a Maria Marighella, que, além de atriz, é vereadora do Partido dos Trabalhadores em Salvador. O Sandro de Lima, que é diretor de teatro, professor do IFG, foi reitor em Anápolis e agora está em Goiás Velho. Sandro de Lima, que também foi secretário de Cultura em Goiânia, na gestão do companheiro Pedro Wilson. E, por fim, falará o Márcio Tavares, que é o nosso secretário nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores, que é do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Todos que quiserem fazer perguntas farão aqui pelo chat, e nós vamos ler em blocos de 3, Nassif, posteriormente, não é? E para os comentários do Zé Dirceu. Os nossos debates próximos já estão combinados com o Fernando Moraes, com a Tereza Cruvinel. Vamos refletir sobre outros temas, a comunicação, vamos refletir sobre guerras culturais, vamos refletir sobre educação e vamos procurar o Haddad para vir aqui discutir conosco também.
Então, é isto o debate de hoje, é o papel da cultura na construção de uma sociedade democrática e soberana. José Dirceu, nosso querido dirigente, companheiro, muito obrigado. 25 minutos, a palavra está contigo. Muito obrigado, Nilson. Uma boa noite a todos e a todas. Além do Haddad, convido o Franklin Martins, viu? Importante. Perfeito. Viu? Perfeito. Uma sugestão, evidentemente. Bem. Registrada. Boa sugestão. Eu acredito que a vida nos ensinou uma ascensão do Bolsonaro no governo, com a guerra cultural que fizeram conosco na própria campanha dele, mas que foi antecedida a partir de 2013, né, pela ofensiva que levou ao golpe e a condenação e a prisão do Lula num processo sumário de exceção e político, nos ensinou a importância da cultura. Basicamente, a captura de amplos setores da população, da classe trabalhadora, que é o que conta, interessa, porque a base social mais importante que nós temos é a classe trabalhadora, que se constituiu a partir da década de 70 e deu origem ao PT e à CUT. Ela já vinha com grandes lutas, ela votou no PTB, votou no MDB, vamos lembrar isso. Ela sofreu 3 grandes repressões, no Estado Novo, no governo Dutra e na ditadura militar, mas ela, por fim, se constituiu como um ator político importante no Brasil, até pela democratização da Constituição de 88 e pelos direitos sociais que nós conquistamos. A questão cultural, que no fundo é o que faz a diferença numa classe trabalhadora, o nível de consciência política, social, nível de cultura que essa classe trabalhadora tem. E que cultura é essa? Né? Essa é a disputa fundamental que o Bolsonaro faz. O ataque frontal do Bolsonaro à cultura, à educação, à ciência e, de certa forma, à mídia corporativa, monopolista, né? A censura que ele tem, o Supremo impediu ele de impor censura. E, particularmente, a ideologia conservadora com o fundamentalismo religioso, trazendo para o centro da disputa da classe trabalhadora, e mesmo de setores médios da sociedade, a questão da moral, dos costumes, da religião, da família e, no fundo, do padrão de comportamento social do século XXI, porque se nós olharmos a Globo e a Record, nós temos 2 séculos, porque a Globo assumiu essa bandeira LGTB, que mais, assumiu a bandeira do meio ambiente, assumiu a bandeira da educação pública, assumindo aos poucos, assumiu a bandeira da igualdade da mulher. Aliás, as grandes corporações já absorveram. Outra coisa é discutir como, por quê e para quê. Da igualdade da mulher, do antirracismo, aliás, a governança, né? ESG, se não me engano, é isso. Então, nós temos realmente que olhar essa questão da cultura, certo? Na perspectiva histórica, porque também o nosso país não é um país onde a classe trabalhadora não tem nível político-social, não tem capacidade de luta e organização. Não. Se nós levarmos em conta as condições que o Brasil foi escravocrata, que a mulher só votou em 46, o analfabeto em 88, né? Esse país viveu quase meio século em ditadura e em governos repressivos. E a devastação que significou a concentração de renda várias vezes nesse país, né? Nós temos uma classe trabalhadora que deu 4 mandatos a um partido como o PT. Uma classe trabalhadora que lutou contra a ditadura, lutou contra o Estado Novo, sustentou no surcido do Vargas e impediu um golpe. Impediu em 61, parcelas importantes da classe trabalhadora. Sustentou o governo do Jean, que tinha maioria popular. E derrotou a ditadura em várias eleições depois. O eleitorado de classe média pode ter sua influência progressista, nacionalista, mas foi basicamente a classe trabalhadora. Nós vamos ter que reconstruir, né, os instrumentos
de governo, de cultura e as políticas, porque houve uma devastação. E agora, na luta política, daqui até a eleição, a questão cultural, a compreensão dessa questão ideológica, cultural, que é o bolsonarismo, o conservadorismo, o obscurantismo, o fundamentalismo religioso, né? Passa a ser fundamental, porque, de novo, é pátria, família, está bem claro isso, e Deus. Os temas, porque ele não tem como explorar o tema social, nem o tema da democracia. Acho que ele vai jogar com totalitarismo, bandeira vermelha, comunismo, Venezuela, mas ele não tem. A força dele vai se dar nesse campo também, que é o campo cultural. Portanto, tanto para fazer a disputa política e social agora, na eleição, e depois... Porque, se nós observarmos nossos governos, independente de todos os avanços que aconteceram na área da cultura, da educação, nós vamos ver que eles falharam por não dar a questão da disputa da consciência, da formação da consciência, portanto, da educação, da cultura, a importância que tem na questão da hegemonia e da disputa política. Nós tivemos pontos de cultura, nós tivemos N iniciativas, né? É uma diferença até com os governos anteriores, democráticos, do Fernando Henrique, o Fernando Henrique foram 8 anos, porque o Collor e o Sarney, foi o início de uma pós-ditadura, foi o Celso Furtado que assumiu o Ministério da Cultura. Nós vamos observar que, apesar dos avanços, não houve uma integração entre a cultura, a educação e a comunicação. Eu cheguei, quando eu estava na Casa Civil, nós começamos a organizar as câmaras. Eu propus para o governo e para o Lula que se organizasse câmaras, que os ministérios se interagissem, que os programas se interagissem. O único que eu não consegui levar avante foi comunicação, educação, cultura. Eu pretendia reunir os ministérios, inclusive com ministérios, né, dos direitos da mulher, da igualdade racial, dos direitos humanos, né, para formar, discutir, trabalhar políticas comuns na área da cultura, na área da educação e com a comunicação. O Nilson me mandou uma série de cartazes de propaganda da Rússia soviética, né, que são só sobre temas do comportamento, da vida em família, da educação da infância, da relação social, né? Porque, na verdade, apesar de nós exercermos um governo com caráter de igualdade, justiça, de solidariedade, fraternidade, nós não fizemos essa disputa política. E o individualismo, o consumismo. Hoje mesmo, eu enfrentei um debate com os jovens agora, eles colocando isso, que nós criamos uma classe média, demos grandes direitos e elevamos o nível de vida de milhões de brasileiros, mas não fizemos, não formamos nem organizamos uma consciência. Porque, se vocês observarem, nós podíamos ter organizado as mães do Bolsa Família, podíamos ter organizado os filhos do ProUni, do FIES, e assim por diante. Podíamos ter feito um outro nível de disputa política, cultural e criado níveis outros de organização. Mesmo o Fome Zero e o Bolsa Família, que podia ter sido um grande instrumento de formar conselhos populares, mesmo que não fosse paralelos, porque isso não era possível, você não podia jogar o prefeito e a Câmara fora, mas nós podíamos ter organizado conselhos populares de outra maneira. Eu estou colocando isso porque eu acho que é o centro da questão. Lógico, os instrumentos, os recursos para a cultura, os fundos da política industrial e cultural do país, a questão agora, né, da internet, das redes, né, da revolução tecnológica que está havendo em toda a cultura, né, que a partir que nós vamos chegando na inteligência artificial e vamos chegando, né, na expansão absoluta das redes a todos os brasileiros e brasileiras, com o tempo, que é uma tarefa também cultural, de levar a internet. Porque se nós não fazermos uma revolução tecnológica e educacional, o Brasil não vai a lugar nenhum.
Por mais que a gente faça a reforma social, distribuição de renda, por mais que a gente tenha uma política econômica soberana, uma política econômica de outro caráter, se nós não fizermos uma revolução educacional e tecnológica, o que envolve, evidentemente, e muda o patamar de acesso da cultura da população. Porque, no fundo, o trabalhador não tem como participar da riqueza que o país produz, inclusive a cultural, né, se não for através do Estado. Porque ele não pode comprar a saúde e a educação, ele não pode comprar o saneamento, ele não pode comprar o asfalto, ele não pode comprar o cinema, o teatro, a música, os museus, ele tem que ter acesso através do Estado. É uma maneira fundamental de distribuir renda. Fala assim, distribuir renda indireta. Mas a verdade é que, além do salário, o trabalhador só pode participar da renda nacional se ele tiver educação pública, se ele tiver uma cultura pública, um lazer público, se ele tiver uma saúde pública, se ele tiver habitação e transporte altamente subsidiado, que é a realidade que o mundo nos ensina. Então, essa questão da revolução tecnológica, do acesso à cultura, não basta elevar o nível de renda da população para a cultura, tá, como um bem essencial que ela pode ter acesso. É preciso desenvolver uma política cultural que democratize o acesso à cultura. Porque se nós olharmos, há uma privatização da cultura pelos fundos privados. Né? As grandes fontes de financiamento hoje são os fundos privados, das grandes instituições privadas, no mundo e no Brasil, com maior apropriação também da riqueza cultural. Nós sabemos que, além dos museus no Brasil, existem 100, 200 residências, né, de grandes, do PIB brasileiro, que são verdadeiros museus, né? Que, às vezes, bilhões em obras de arte, ou pelo menos centenas de milhões. Eu mesmo sou testemunha. Então, a minha participação, a minha contribuição é que nós precisamos, primeiro, fazer isso que nós estamos fazendo, agregar o maior número possível de correntes de pensamento, de produtores de cultura, de artistas intelectuais, num debate sobre cultura. E levar esse debate para os movimentos sociais, para os partidos políticos. Para nós fazermos um diagnóstico da situação atual, um balanço da política cultural que nós desenvolvemos, com as suas insuficiências, limites, e também pensar novas formas de organização, que nós não vamos poder retomar o mesmo Ministério da Cultura, o mesmo Ministério da Educação. Eu estava falando com as lideranças indígenas sobre a FUNAI. Falei, não pensem na FUNAI anterior, vamos criar uma outra política indígena. Ou nós criamos uma outra estrutura política administrativa, porque trata-se de poder, né? Trata-se de se você tem ou não empoderamento, né? Que nós envolvamos todos aqueles que produzem cultura no país e a nossa base social, sabe? E vamos também ganhar as direções dos partidos políticos. Isso é uma disputa política, uma prioridade, e os governos. Né? Porque se nós olharmos os orçamentos dos ministérios da cultura, nós vemos que não mudou muito, mesmo nos nossos governos. Vamos falar as coisas com franqueza. Né? E a educação é outra questão. É verdade, vamos colocar que há limitações orçamentárias, mas, meu caro, com limitações orçamentárias ou não, o Lula fez muita coisa que, se fosse por raciocínio fiscal e raciocínio orçamentário, não teria feito. E nós vamos pegar o governo do Brasil numa situação onde ou nós rompemos esses dogmas de teto de gasto, regra de ouro, liberdade de capital financeiro, abertura comercial, independência do Banco Central, certo? Ou nós não vamos governar. Nós vamos governar como eles querem. Isso depende de uma grande mobilização popular. Sem falar na disputa eleitoral que nós vamos ter. Se nós não mudarmos na disputa eleitoral os instrumentos que nós utilizamos para fazer disputa, principalmente nas redes, principalmente a comunicação, né, das nossas políticas, da disputa política, não é só o instrumento rede, é o conteúdo, a política, a mensagem, a narrativa. Nós temos que revolucionar essa narrativa
e essa mensagem. Porque eles revolucionaram. É evidente que eles revolucionaram, porque eles ganharam essa batalha conosco. Eles só não ganharam a batalha da hegemonia na sociedade conosco porque tem um fio da história, tem uma consciência histórica, tem um legado. Não é só um legado material do que o Lula fez. Tem uma memória histórica, que é uma consciência que ainda tem. Ainda tem uma maioria no ensino, na cultura, nas ciências, que não adere ao projeto das classes dominantes brasileiras. Mas eles estão na disputa de construir isso. E não nos iludamos. O Bolsonaro não vai ficar sozinho na disputa conosco. A direita liberal, a elite financeira, empresarial brasileira, vai construir um ideário progressista, entre aspas, um liberal progressismo, e vai vir para cima de nós, vai disputar conosco. Sem obscurantismo fundamentalismo Bolsonaro, mas vai disputar. E já começou, porque a educação pública integral, eu já recebi contatos de empresários, não, mas é muito importante vocês apoiarem o ensino integral. Eu quase caí de costa. Falei, mas essa a bandeira, ou o SUS, né? Porque nós sabemos que qualquer mudança, não basta nós ganharmos o governo, fazer reformas sociais, ou aumentar os gastos sociais, nós temos que mudar o modo de produção capitalista brasileiro, que a questão energética e a questão tecnológica está colocado para a agricultura, para tudo, para a saúde. Nós vamos ter que fazer uma revolução no país, social e científica e tecnológica, porque senão nós vamos governar. O mundo vai mudar, o mundo capitalista. Ele mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Nós todos aqui nós sabemos que mudou. O Bretton Woods. Tudo que veio depois, FMI, OMC, ONU, Basileia, o outro capitalismo. Como agora está mudando, o Biden está sinalizando isso, os governos da Itália, da França. E nós vamos ter que pensar, mas no nosso problema, no nosso padrão, que não é as soluções dele, nós temos as nossas soluções. E essa questão da educação, da tecnologia e da ciência, é totalmente cultura, que é aí que está a disputa. E eu quero, para finalizar, que eu não vou usar todo o meu tempo, o Bolsonaro deixou bem claro: censura, destruição da cultura, da educação, dos instrumentos do financiamento e domínio pela religião, pelas igrejas neopentecostais, pelas mídias, pelas redes, da consciência e do pensamento de uma parcela importante da população. Então, a importância dessa conversa nossa aqui é para colocar no centro do PT, aí no caso, essa questão, no centro da discussão do PT, essa questão. E muito bem dita pelo Nilson que abriu, como eu falei das câmaras que nós tentamos organizar e não conseguimos. Depois eu paguei de rico, diziam que eu tinha criado centenas de câmaras, que não era nada disso, eram 6 câmaras e era uma coisa muito concreta, muito de planejamento, controle de execução e de definição de políticas integradas para o país. E essa questão da comunicação, da educação, da cultura e da economia, porque, no fundo, a cultura é uma economia. Né? A cultura faz parte do desenvolvimento econômico do país também, uma indústria cultural, vamos dizer assim. Né? Nós temos que pensar a cultura como produtora de riqueza. Não? Portanto, não é gasto. Cultura não é gasto. Cultura é investimento como a educação. Nós temos que pensar a cultura assim. Então, nós precisamos ganhar, temos que pensar. Vou falar uma coisa aqui, evidentemente reservada, já tem que pensar quem são os homens e as mulheres que vão conduzir isso. Porque nós não podemos errar de novo. Indicar homens e mulheres para conduzir políticas que têm outra visão política, outra visão social, outra visão histórica, outra ideologia. Uma coisa é uma coisa, você fazer alianças e ter que fazer concessões. Outra coisa é as questões prioritárias. Fora que nós não enfrentamos, aliás, o Lula no final enfrentou a questão dos meios de comunicação, e o governo da Dilma, por decisão interna do governo, resolveu não dar prosseguimento, que é um tema espinhoso, porque envolve a questão censura, autoritarismo, estatismo, controle da mídia, que é tudo absurdo, né? E censura existe do dono do jornal e do editor que é o dono do jornal. Né? Mas como essa questão o Bolsonaro jogou pesado contra a mídia, né? E a mídia está se opondo a ele nessa questão democrática, nós temos aí um
vamos ter que ter uma política muito habilidosa, muito criativa para enfrentar esse problema pós-Bolsonaro, uma vez vencida a eleição, que nem está vencida a eleição nenhuma, né? Pesquisa é pesquisa, muito bem que o Lula adquiriu os direitos políticos, muito bem que nós estamos bem nessa pesquisa, mas tem 1 ano e meio daqui até lá, e nós conhecemos a nossa direita, a nossa elite, e sabemos que eles são capazes. Estamos vendo a eleição nos outros países, como é que eles estão ganhando nessa pauta. No fake, nas mídias e na pauta, a Keiko mesmo mudou todo o discurso dela agora lá no Peru e entrou por essa linha. Essa linha. Abandonou o legado do Fujimori, abandonou a cor laranja, pôs a camisa da seleção peruana e começou um discurso religião, família, costumes, comunismo, bandeira. Ó a bandeira. Ela pôs a bandeira do Peru. Não pôs a bandeira, mas pôs o time que tem a bandeira do Peru, a faixa, as cores da bandeira do Peru. Então nós temos que nos preparar. Essa campanha será, antes de mais nada, uma batalha cultural. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Antes de passar para o Nassif, eu peço que as pessoas que forem fazendo as questões aqui pelo chat, logo depois nós vamos ler para os comentários do Zé e do Nassif. Nassif, papel da cultura na construção de uma nação soberana e democrática. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que o Zé continua afiadíssimo aí com essa visão sistêmica, que tem que juntar todas essas pontas efetivamente. Né? Você tem, mundialmente, algumas tendências que estão se delineando que vão se refletir no Brasil, que o Biden é o maior exemplo. E uma delas vai ser a reconquista da legitimidade do papel do Estado e da descentralização também. Daí vale para estados, vale para municípios. Um controle dos abusos do mercado. Recentemente, acho que foi o Paul Krugman, publicou um artigo mostrando que no início de campanhas, de mandato, Barack Obama aprovou leis importantíssimas que não foram endossadas pela opinião pública. Ele manteve a popularidade, as suas políticas não. E o Biden conseguiu as duas coisas. E ele explica isso, mais ou menos, pela mudança que ocorreu desde o período Obama para cá, no pensamento médio mundial. Que vem a crise de 2008, a crise de 2008 não resulta em amenizar mercado, e hoje, com as questões, com a pandemia, com as questões raciais e tudo, você tem uma sensibilidade muito maior para coibir esses exageros. Então, ele falou, o Biden consegue fazer coisas hoje que o Obama, muito mais à esquerda que o Biden, não conseguiu. Então, esses fatores vão se refletir no país. Em relação à guerra cultural, é isso aí. Eu escrevi sobre isso lá atrás, tem um livro que eu estou lançando agora, estou até lançando em PDF lá para o pessoal que está colaborando lá no Catarse, nosso, mostrando como que a mídia começou com aquele trabalho terrível, 2004, 2005, de destruição das instituições, de discurso de ódio, jornalismo de ódio, que veio tudo pela guerra cultural. É daí que entra o papel do Olavo de Carvalho também, e o papel do Roberto Tive também bebendo no Murdoch, o estilo Murdoch, que aconteceu aqui e aconteceu na Argentina com o Clarim. Qual que é a lógica? Você tem os formadores de opinião que compõem lá o Olimpo. Quem que são os formadores de opinião? São artistas, são cantores, são atores, são jornalistas, são intelectuais, são literatos. Então, você tem que levar a guerra cultural em todos os campos. Essa foi a razão, por exemplo, que o Franklin dançou da Globo, eu da Folha, a Tereza Cruvinel do Globo, mesmo simplesmente porque éramos pessoas que não endossaríamos tudo que vinha pela frente. É por isso que outro dia eu publiquei um artigo mostrando o que foi essa loucura. Eu recebi até um áudio do Chico Buarque, todo comovido, porque ele passou por isso também. Então vamos destruir todo mundo que possa representar aqui influência em cima de ideias progressistas, ideias de esquerda, bolivarianas, seja lá o escambau. E tentaram substituir por... E daí, isso aí passava pela destruição de todo um conjunto de conceitos. Quando o Reinaldo Azevedo vem e começa a delatar professores que defendiam política de drogas mais amena, delata o pessoal do Colégio Pedro II, delata jornalistas. Quando Abril passa a taxar todo mundo de comunista, em parte para conseguir colocar os seus negócios aí na área pública e tudo, fazia parte dessa guerra cultural.
A Fox News fez isso, eu estive na Argentina no período, conversei com o pessoal lá, artistas, e o que eles diziam é que o Clarim fazia a mesma coisa. Se tinha algum jornalista de algum veículo que se expressasse de forma independente, era exposto nas televisões do Clarim e instigava a população em cima deles. Então, digamos, esse aspecto de guerra cultural fez parte de todo... Tem estudiosos que garantem que a campanha do Bolsonaro teve planejamento aí do setor de inteligência do Exército, que já trabalhava esse conceito de guerras híbridas. Que consiste em quê o conceito de guerras híbridas? Minta. Cometa os maiores absurdos. Diga que você comprar uma paçoca com cartão de crédito é crime, diga que entraram 200 mil reais no palácio aí, dólares no palácio para levar dinheiro para o Beltrano, para o Cicrano, diga que vieram 5 milhões de dólares de Cuba lá em garrafa de rum. Você cria toda uma maluquice tão grande, que você destrói todo o sistema de avaliação e de informação. E daí as pessoas se apegam àquilo que tem mais próximo. Então, se os jornais têm tiragem, se a televisão tem audiência, vão acreditar no que vier pela frente. Bom, plantaram e colheram o Bolsonaro aí. Quando você fala essa questão entre Estado e mercado, o ponto central é o seguinte: o que constitui uma nação? E quando você pega conjunto de valores, aqui você destruiu o conjunto de valores, as famílias estão rachadas, o ódio... um conjunto de instituições sólidas, não tem. Homens públicos que sejam referenciais, não tem. Seja no Supremo, seja no Congresso. Então, o que leva as disputas regionais que existem? O gaúcho com preconceito em relação ao nordestino, o paulista com preconceito em relação ao cara do Brás. Quando eu comecei com o blog, a gente recebia muitos comentários e tudo, e você sentia muito bem esse racha. Qual era a coisa que segurava tudo, que juntava tudo e dava a ideia de nação? A música. E outras formas de arte também. Então, a música ela tem um papel, e as artes têm um papel central na própria ideia da constituição de nação. Uma vez, o pessoal do Centro Brasileiro de Física me convidou lá para um debate meio ingrato, aí, que era pensar uma utopia Brasil. Eu ia estar numa mesa com um filósofo pensar utopia é fácil. O cientista social pensar utopia é fácil. O jornalista, em cima da realidade, é quase o físico pensar utopia. E eu imaginava o Brasil assim, com aquela guerra do bomba de nêutron que destrói todas as instituições e você tem que esconder em casa-mata e tudo, e vem as bigas do judiciário arrasando o orçamento de um lado, o centrão do outro, né? E daí, de repente, um cara lá em Brasília, ele abre a portinha lá, vê que acabou a guerra lá e só tem tudo destruído. Ele não tem a menor ideia onde que ele está. Ele acha lá uma vitrolinha, acha uma... que nem giló da vitrolinha, põe na rede social, que a única coisa que restou foi a rede social. Daí alguém lá em Recife ouve e fala, pô, vamos colocar aqui um frevo aqui, vamos colocar aqui um... Daí alguém do Sul ouve e fala, pô, vamos colocar um chamamé aqui. Daí você vai juntando tudo, e é dessa multiplicidade de cores da música e tudo que você cria você tem uma nação. Então tem uma importância sociocultural e política das maiores. Eu sempre escrevi sobre isso quando o Gil entrou, o Juca Ferreira me chamou lá em Brasília para dar uma mão, para ajudar a pensar as políticas públicas aí. E eu diria que se vocês querem pegar ações concretas, o que o Juca fez lá com aqueles... O Juca tinha ele tinha um assessor que teve com o Caetano e o Gil, lá naquelas pirações londrinas, lá, que era um cara fantástico. E o que o Juca tentou ali foi isso. Você tem que pegar as manifestações culturais, mas você tem que dar instrumentos digitais para esse pessoal. Daí criou esses pontos de cultura, levando... que esbarraram, essa ideia esbarrou na burocracia de prestação de contas e tudo, mas levou para índios mostrarem sua cultura, para quilombolas, para todos os lados aí. Então, esse ponto foi muito relevante. Eles me pediram um projeto, eu apresentei algum conjunto de ideias mas o boicote era muito grande, inclusive por parte da mídia. Até indicação, esse negócio de você indicar a faixa etária aí para programas de televisão, tem classificação etária, classificação indicativa aí, ameaçou fazer isso aí, a Globo saiu em cima, os artistas da Globo, isso aí é controle, censura. Então era muito duro, né?
Um ponto que eu tinha colocado na época, que não deu para ir adiante, não por falta de vontade deles, mas por falta de espaço político, seja lá o que for. Né? Você ainda não tinha. O Brasil, eu digo que o maior desperdício do Brasil é de ideias. Né? Você já tinha as redes sociais começando a se formar, nem tinha Facebook muito ainda, você tinha aquelas outras redes sociais. A Apple não tinha montado sua Apple Music, né? Eu falei, tem que criar uma plataforma de música digital brasileira. Falei, você tem uns grupos que estão se juntando, os grupos de jovens que estão frequentando a internet no mundo inteiro, e o Brasil, o que marca o Brasil? A marca Brasil, o que é? É cor e é música. É cor e é música. Falei, pega essa molecada, falei, andei dando umas palestras aí para conselhos de músicos, que era um dado muito, muito interessante, mas o músico é praticamente um individualista. Né? Eu lembro que quando começou a conversa, um deles falava, não, porque na cadeia produtiva da música, o elo mais importante é o músico. Eu falei, lamento dizer que não é o músico, porque músico aqui nós temos em abundância para todo lado. O elo mais relevante que nós não temos ainda é o sujeito que tem um modelo de negócio na cabeça. Por que o modelo de negócio é relevante? Para dar autonomia para os geradores de cultura na ponta. Então, você tem um conjunto de ideias que, dentro de uma política cultural com instrumentos de governo, tem um conjunto de ideias que dá para fazer de forma muito ampla. Você teve uma experiência extraordinária, criada, nem sei como é que está agora, a Casa Fora do Eixo, que era uma rapaziada que veio da contracultura. Então, eles tinham uma casa aqui em São Paulo, que é lugar, moravam coletivamente lá, e era um ponto de contato para as excursões de músicos, inclusive do exterior. Na minha cidade, lá, tem uma prima que tem uma escola lá, as filhas são ligadas com esses coletivos musicais, chegaram a receber lá músicos da Alemanha, tudo, que iam nessas diversas casas de cultura se hospedando e dando shows. E eles chegaram a criar uma moeda própria. O que era a moeda própria? Tem um fulano de tal que eu preciso fazer um trabalho gráfico, de arte gráfica. Tem fulano de tal que faz. Então, vamos dar uma moeda. O que é uma moeda? Por essa moeda, nós nos dispomos a devolver os serviços que ele prestou para a gente de outra maneira. Então, o ponto central de uma política como essa tem que se fincar na base. Eu acho que um dos pontos centrais aí de uma nova política cultural, do próprio PT aí, é entender a base e dar autonomia à base. Sabe? Então, você tem, digamos, esses coletivos culturais no meio do impeachment. Na minha cidade, lá, Poços de Caldas, teve um evento na URCA. A URCA era um lugar que, quando eu era moleque, eu participava das semanas do estudante lá. Eles montaram um evento que eu não pude ir, mas mandei um vídeo lá. Lotou, cheio de coletivos agrícolas e coletivos culturais do sul de Minas, que é uma região extremamente conservadora. Então, digamos, dar ferramentas para que esse pessoal consiga produzir cultura, consiga ter retorno econômico, autossuficiência e tudo. E, principalmente, que o Zé colocou aí, que foi uma grande falha das políticas sociais do PT, eles têm que se apoderar das políticas culturais. Aqui é um desastre. Você tem políticas sociais extraordinárias, educativas, acadêmicas e tudo. Quando começou o desmonte, ninguém considerava, não saiu nas ruas para defender, não são os estudantes, porque não se consideravam membros integrados daquelas culturas. Então, digamos, o que vem pela frente, essa questão da guerra cultural é ponto central. É ponto central. E há, digamos, um conjunto de bandeiras para se contrapor a essa, que eu acredito também que essa pauta moral vai ser terrível aí, que tem uma rapaziada que está vindo aí, que quando você começa a abrir o discurso para a LBTG, para o movimento negro, você está trabalhando com valores de generosidade, de democracia, que vão ser mais atraentes que o discurso de ódio, que já esgotou com o Bolsonaro. Nós tivemos um azar, o mundo teve um azar e uma sorte com essa pandemia. O azar é o Trump e o Bolsonaro, a sorte é o Trump e o Bolsonaro. Porque se fossem mais competentes, se fossem menos exagerados, você podia postergar por décadas aí esse domínio da direita.
Um outro ponto relevante que o Zé levanta aí é essa questão da chamada, entre aspas, a direita progressista. Você tem aí todos, são pessoas extremamente generosas, a favor do bem, da verdade, contra a desigualdade, desde que não se mexa no orçamento. Então, é o padrão Paulo Artung, lá do Espírito Santo. O Artung acabou com todas as escolas rurais, economizou e melhorou os indicadores do Estado. Por quê? Porque as escolas rurais, por própria definição, tinham notas muito baixas dos alunos, mais baixas que a média, porque eram alunos do campo. Então, ele deixou todos esses alunos de fora, melhorou a parte financeira, melhorou a parte, as estatísticas de desempenho e piorou a vida de todo mundo, a vida média do Espírito Santo. Então, digamos, desmascarar esse engodo, e esse engodo existe para todo lado. Quando você pega essas fundações aí, a Fundação Lema e tudo, o que eles querem não é dar eficiência para melhorar o ensino, é fazer o mesmo com menos, é a visão de orçamento, né? Então, você tem... E essa integração entre ministérios e tudo é um outro ponto central. Vai ter que romper com o individualismo do músico, do ator cultural. O próprio Juca, que fez um trabalho excepcional, ele tinha aquele grupo daqueles que já faziam militância digital e tudo, contra o artista tradicional. Então, digamos, esse papel que o Lula vai ter lá em cima de definir as regras gerais e tentar estabelecer grandes acordos sem abrir mão dos princípios progressistas, vai ter que fazer no campo da arte também. Não sei como é que está meu tempo aí, mas joga a bola para vocês. Beleza. Nassif, obrigado. Nós vamos seguir aqui com os 4. Vou pedir para a Mariana colocar os nossos 4 convidados aqui que farão as intervenções ao vivo. O Juliano Dornelles, a Maria Marighella, o Sandro de Lima e o Márcio Tavares, do Rio Grande do Sul. Por favor, eu quero passar aqui para 3 minutos a intervenção do Juliano Dornelles. Mariana. Zé, você quer falar? Não? Bom, a nossa pretensão aqui é isso, levantar ideias, né, auxiliar nesse processo de construção do programa de cultura da candidatura do Lula, né? Nós temos desafios pela frente, o mundo mudou, a realidade é outra, e nós precisamos de novas ideias. A cultura ocupa um espaço diferente na disputa política, na disputa na sociedade atual. Por isso, nós precisamos ter respostas à altura. Me parece que não... Mariana, dá para colocar aqui os nossos 4 convidados para as intervenções? Enquanto a Mariana não coloca, então... chegaram aqui. Eu vou pedir um minutinho, só para eu vou continuar ouvindo. Eu vou precisar ser um minutinho, que eu estou sem sair da cadeira aqui desde as 6. Vai lá, Nassif, beleza. Então, Juliano Dornelles, nosso cineasta, obrigado pela presença, nosso diretor de Bacurau, junto com o Kleber. Com você, então, a palavra. Logo após a intervenção de vocês, nós vamos devolver para o Zé Disseu e para o Nassif. Por favor, Juliano. Boa noite a todos. Queria dizer, primeiramente, que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi muito, muito importante para mim ter ouvido Zé Disseu falar aqui, eu estar participando de uma mesa com ele, é uma honra para mim. E o Luiz Nassif também, quer dizer, os dois colocaram coisas que eu considero que são bem acertadas e pertinentes para esse momento, mas que dão conta, né, de um contexto geral, que, na verdade, eu acho que é a proposta mesmo dessa mesa, e é uma resposta muito difícil para se dar, né? Esse tema é um tema muito difícil. Eu tenho 3 minutinhos, vou tentar falar alguma coisa que preste aqui em 3 minutinhos, mas, assim, o que eu vejo, o que eu queria relatar, na verdade, é que eu venho de uma geração, eu estou com 40 anos agora, eu venho de uma geração que assistiu uma transformação muito, muito poderosa na cultura do meu estado, em Recife, em Pernambuco, e na verdade, essa transformação veio justamente com a chegada dos governos do PT, lá no início, em 2002,
e também junto um pouco com a vontade política de Eduardo Campos aqui no governo do Estado, que sempre foi um cara, enfim, que ouvia, quer dizer, que tinha um interesse, sabia, tinha inteligência para saber que a cultura é um poder estratégico. E ele ouviu, né, muita gente. Então, a gente viu essa construção sendo feita das políticas culturais, essa construção foi feita com a participação dos artistas e das pessoas do setor econômico cultural. E a gente viu essa evolução. Quer dizer, um edital que existia para fomento de cinema lá no início não funcionava tão bem quanto funcionava até pouco tempo atrás. Agora está tudo destruído, agora está tudo paralisado. Mas o que eu quero dizer é que essa construção é uma construção que leva tempo, mas que ela é possível, ela foi provado que isso acontece. E eu acho que a palavra-chave é a palavra diversidade, né? Foi uma coisa que sempre foi pautada, né? E eu acho que a diversidade é o caminho para tudo, porque a gente tem gerações mais velhas que entendem muito de certos assuntos, e a gente tem uma geração nova que tem uma familiaridade muito grande com as novas tecnologias, com a nova linguagem, né? Como se comunicar, né? A gente vê o exemplo do Felipe Neto hoje, dando aula de comunicação para a esquerda, enquanto aprende com a mesma esquerda sobre Noam Chomsky, né? Virou um assunto. Então, assim, eu acho que esse tipo de interação é fundamental para que a gente reconstrua tudo, né? E aí, baseado na diversidade. Lembrar, por exemplo, que na indústria do cinema brasileiro, que nem não dá nem para chamar de indústria, estava começando a poder ser chamado de indústria quando colocaram quer dizer, quando deram um golpe, né? E aí a coisa mudou. Mas, assim, resumindo, 3 minutos. Vamos lá, dá uma dienese aqui. Pode avança, chega nos 5 aí. Não, veja, a coisa do que eu estava querendo dizer é que quando a gente, primeiro, cria essas interações, né, traz para perto quem entende de algo que a gente ainda não aprendeu, com gente que já viveu coisas que a gente não viveu, a gente tem algo bonito aí, né, algo que surge. E queria falar também com uma outra coisa, que é a palavra que para mim é muito importante, que é a autoestima, né? A autoestima ela é um motor tão importante quanto o motor econômico. Então, para você decidir ser artista hoje no Brasil, você vai enfrentar, talvez, olhares tortos para você. Porque se criou essa ideia de que artista é vagabundo, de que artista é drogado, enfim. Essa coisa do conservadorismo incutiu essa narrativa de que gente que é artista não presta. E a gente precisa realmente reconstruir como a gente vinha fazendo, né? Essa ideia é um absurdo. A gente viu a chegada daquele senhor lá, aquele Roberto Alvim, que mimetizou um cenário nazista e copiou falas do Goebbels para falar sobre cultura, né? E aí eu fico pensando, né, se ele não tivesse sido tão idiota, né, de simplesmente copiar e colar um discurso de Goebbels, se ele tivesse sido um pouco, como o Nassif falou, se ele tivesse sido um pouquinho mais esperto e falar de uma maneira mais palatável para os públicos em geral, será que aquilo ali iria colar? Eu acho que não, porque a gente plantou uma semente antes disso. Então, assim, o que ele estava propondo, mesmo que ele dissesse outras palavras, não ia colar, porque ali não cabe a diversidade. E hoje a gente não vai conseguir fazer com que o artista se enquadre em nada. A gente tem um artista como Pablo Vittar, que quebra todas essas questões do conservadorismo, e hoje tem talvez o artista, o primeiro, o segundo ou terceiro artista mais popular do país, né? Uma drag queen. Então, assim, a gente precisa entender que conquistas que foram obtidas no passado recente não foram totalmente destruídas, né? A parte do espírito. Então, acho que a gente tem que investir nisso, a gente tem que investir em resgatar isso e fazer essa conexão com essas novas gerações, né? E reconstruir a imagem de que o artista é fundamental para a sociedade. Eu acho que eu poderia falar mais, mas eu vou parar aqui. Não vou ter outras oportunidades também. Vamos, sim, claro. Sandro de Lima, professor. Sandro de Lima, por favor. Professor Sandro de Lima.
Boa noite, Zé Disseu. Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, meus colegas de mesa aqui, a Maria, o Juliano, o Márcio, o Nilson e a Mariana, que está aí no backstage. Um abraço a todos vocês. Eu falo aqui da cidade de Goiás, antiga capital do estado, berço da luta pela terra, da lida com a terra, do confronto com a UDR, terceira eleição consecutiva de uma gestão petista. Então, falo de um lugar de luta, de um lugar de estratégia da construção da nossa identidade e da disputa e da defesa do território quanto ambiente e cidadania. Hoje nós atravessamos uma fase, como vocês disseram, que seria a junção do DIP, do Vargas, com a Solange Hernandes, da ditadura militar, que impõe ao país um aviltamento da cultura, das personalidades individuais e coletivas, do apagamento da memória, da desconstrução dessa memória, porque é ela que traz um legado intangível do que nós somos enquanto povo, do que nós afirmamos enquanto soberania, né? A despeito de tudo que o PT fez nos 12 anos que esteve no poder, é só lembrarmos do Fórum Social Mundial, que cadinho é aquele de encontrar o esforço, né, dos brasileiros, das brasileiras, dos seus coletivos, às vezes coletivos anônimos. Então, ou seja, hoje nós temos um acúmulo extraordinário. Se o PT ganha em 2022, ele vai ter que saber lidar com novos atores sociais, que, a despeito do golpe, eles estão se afirmando. Inclusive, induziram essa reação tão absurda, misógina, né, racista. Então, hoje, o país tem uma acumulação extraordinária. E é dessa acumulação que eu quero falar. Que, para mim, eu acho que o PT tem que rever profundamente o seu conceito de política pública e abraçar uma dimensão mais sistêmica. Por exemplo, claro que é só um exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é o maior episódio da história do país de moradia popular. Se esse conceito de moradia tivesse vinculado a um conceito de cidadania comunitária, de empoderamento daquelas pessoas, nós teríamos blocos de consistência e resistência muito mais efetivo. Eu poderia citar aqui outras políticas públicas. Uma coisa que o PT não pode repetir, não pode reproduzir novamente, são as políticas estanques. Porque quando nós estamos falando de barbárie, de embrutecimento, o que confronta com isso é a emancipação. E a emancipação não é vertical. A emancipação não é de uma pessoa, de um grupo ou de um exemplo. É uma construção social. Então, eu acho, Nassif e Zé, primeiro um prazerzão ouvir vocês, que vocês comentassem essa dimensão que o Zé falou e o Nassif tocou também, nessa questão sistêmica. Não dá mais para colocar políticas públicas, por mais exitosas que elas sejam, e é inegável que elas foram exitosas, mas quando você lembra da gestão petista, se você pegar o orçamento da cultura, o que se gastou com a barbárie que tinha nos programas populares do Ratinho e outros, talvez seja um valor aplicado na barbárie maior do que foi aplicado na cultura. Então, eu acho que se nós não tivermos uma dimensão mais transversalizada das políticas públicas, eu nem estou reivindicando aqui o protagonismo da cultura. Claro que vou reivindicar, já que eu tenho um pé numa canoa e na outra. Eu sou da educação e sou da cultura. Mas eu acredito que se nós não avançarmos no conceito de política pública, a gente corre o risco, né, de sermos novamente atropelados pela história. Então, eu acho que a cultura é uma presença forte para afirmar a identidade, soberania, mas, sobretudo, tem que estar vinculado ao conjunto de políticas, educação, ciência, tecnologia, né, dentro de um viés emancipatório amplo e consistente. Obrigado. Maravilha, Sandro, maravilha. Obrigado, muito obrigado. Maria Marighella. Maria? Ei, gente, boa noite a todas, a todos que nos acompanham aqui. Zé, que honra, né? Que alegria. Nassif, Nilson, Juliano, Sandro, Márcio, aí meu secretário nacional. Uma alegria, uma honra
E vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria provocar aqui é que hoje é o 13 de maio, dia da abolição inconclusa, nessa travessia de noite do 13 para o 14 de maio, esse dia em que acordamos, né? O Brasil acordou e aqueles escravizados não tinham para onde ir. E nesse contexto, eu acho que nessa tela tem pouca melanina, como diz aqui na Bahia. Então, acho que a primeira coisa é que a gente não vai poder mais falar de política pública, cultura, sem enegrecer, né? Eu acho que a gente precisa assumir com radicalidade, com a urgência que o tema pede, o desafio histórico da igualdade, equidade racial, né? Esse é um nó. Não temos mais tempo, né? Não tem mais amanhã, nem si, nem depois. Eu acho que a gente não pode mais tergiversar dessa questão central desse país que é fundado na colonização, no escravismo. E acho que o PT precisa enfrentar esse desafio mais do que já enfrentou, né? Porque se é verdade que o partido enfrentou essa questão, é hora de radicalizar. A Bolívia, recentemente, depois do golpe, e volta, né, com essa experiência aí de eleição, e eles instituíram o Ministério das Culturas, e eu acho que isso consolida bem a ideia da diversidade cultural que a gente está falando, de afirmar as culturas no Brasil, fala do Ministério das Culturas, decolonização e despatriarcalização, e nesse sentido também, acho que somos poucas mulheres aqui na sala hoje, e eu não podia deixar de fazer essa provocação, Mariana no backstage, mas acho que a gente precisa entender que tem duas grandes lutas insurgentes, emergentes, que são lutas históricas aí do povo brasileiro, mas que nesse cenário golpe 2016 assumem protagonismo total, e que são as lutas feministas no plural, com as feministas aí de quarta onda, e os movimentos negros contemporâneos se somando aos movimentos negros tradicionais. Acho que o programa de cultura vai precisar dialogar com radicalidade, com o compromisso dessa constituição, desse imaginário. Outro ponto é que o século XXI, ele nasce também reivindicando as subjetividades na política, né? Se é verdade que o século XX foi o século da reivindicação do trabalho, ou seja, da afirmação de uma identidade a partir do trabalho, da atividade laboral, é nítido que as subjetividades, aquilo que confere identidade ao sujeito, ela tem tomado protagonismo na vida pública, ou seja, as pessoas agora não são mais bancário, professor, etc. Né? Sou mulher, sou mãe, sou, né, negro e negra, eu sou isso, eu sou aquilo, e as subjetividades, então, passam a tomar protagonismo da vida política. Então, e acho que a esquerda, de algum modo, perde quando comparada aí a um suposto individualismo, né? O capitalismo oferece individualismo traduzido e fakeado, digamos assim, de articulação com a subjetividade. Eu acho que a gente precisa trazer essas reivindicações do sujeito para dentro da política, e a cultura faz muito bem disso. Só para completar, porque o tempo é curto, queria trazer um outro ponto. Foi através da cultura que povos, sujeitos, territórios sistematicamente vilipendiados puderam se afirmar. Foi através da cultura que nós podemos reconectar a nossa história, nos reconhecermos, né? Isso é fato, isso está dado, isso integra a dimensão histórica do Brasil. Nós sabemos que nós não conseguiremos fazer um projeto, um processo de justiça social sem convocar, né, para o centro das políticas do Brasil uma feição comum. Então, nós só podemos criar justiça social se a gente consegue o reconhecimento do outro na diferença, na diversidade. E acho que a cultura, além de tudo, vai ter um papel muito curativo nessa afeição, nessa afetação, nesse ser afetado pelo outro. Então, queria trazer um pouco dessas provocações, entendendo que a cultura
Dizem, viu, Zé, que o século XX começa na Semana de Arte Moderna, né, que começa no Brasil, né, o modernismo, o século XX começa com o modernismo de 22. Então, se é verdade, né, e se é verdade que estamos terminando um ciclo de século, se é verdade que estamos no tal interregno gramsciano, quem sabe, então, iniciaremos o século XXI em 22, com a cultura sendo centro, transversal, para a constituição, né, digamos assim, desse cerzimento, desse tecido que foi esgarçado pela crise e assumindo, então, protagonismo das disputas para reencontrar o Brasil com a sua vocação. Então, me sinto muito alegre de estar aqui com vocês nessas provocações. Muito obrigado, Maria, e registradíssima aí a sua crítica sobre a representatividade aqui no backstage. Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT, que está realizando em conjunto conosco essa série de debates e reflexões. Por favor, Márcio, e logo após eu vou ler as perguntas que já chegaram por escrito aqui. Logo após, não. Após o Márcio, vamos ouvir de novo o Zé e o Nassif e eu vou para as perguntas escritas. Por favor, Márcio. Boa noite, Nilson. É um prazer estar aqui. Eu quero parabenizar o Coletivo Cultura e Resistência por organizar essa iniciativa, porque eu acho que a gente vai botando fogo no debate através dessas iniciativas. E ter o prazer de ouvir o Zé e o Nassif fazerem falas tão objetivas e claras a respeito dos desafios que a gente tem, nos coloca também uma grande responsabilidade como setor aqui na reflexão que nós temos que fazer até o ano que vem. E estar acompanhado do Juliano, do Sandro e da Maria dá um acalento também de que a gente está fazendo esse movimento em conjunto e coletivamente. E eu estou acompanhando o chat aqui também com intervenções que são super interessantes e muitos companheiros que dá vontade da gente abraçar, né? A pandemia impede a gente de estar junto, a gente fica nesse ambiente digital. Agora eu acho, assim, para não ocupar muito meu tempo com elogio e poder ir para levantamento de alguns temas que são importantes, eu acho que esse tema da guerra cultural mostra um elemento, e eu acho que o Zé e o Nassif falaram sobre isso, de que nós não entendemos como esquerda, apesar do campo que atua na cultura sempre ter entendido que esse é um elemento central da disputa política, mas o geral não compreendeu que esse é um elemento fundamental da disputa da construção de um projeto de sociedade. E eu acho que isso teve bem exemplificado nas limitações do nosso projeto do nosso governo. E a extrema-direita entendeu que era por aí que podia construir uma hegemonia, que pudesse captar e construir uma maioria social que pudesse nos tirar do governo. Porque as políticas liberais, as políticas de massacre do povo, nunca vão constituir maioria popular por si só. Então, está nessa disputa de valores comportamentais, etc., que eles entenderam que esse é um elemento fundamental. E aí eles foram para a disputa mesmo, e a gente está vendo as universidades parando de funcionar por falta de recursos, isso é um projeto. A extinção do MINC foi uma das primeiras coisas que o Bolsonaro fez, é um projeto. A asfixia da Lei Rouanet, que é um mecanismo de financiamento que a gente, como partido, sempre teve muitas críticas, porque, de fato, ele faz o que o Zé colocou, que privatiza parte dos recursos para as operações de marketing gerirem, mas é um elemento de financiamento que produzia muitos projetos e nos coloca na situação de ter que defender a existência desse mecanismo nesse momento, porque eles resolveram também usar isso como um elemento de debate, de confronto para o silenciamento da produção artística. O Fundo Setorial do Audiovisual, que é a política de financiamento mais bem acabada do nosso governo, com início, meio e fim, e que estava, de fato, produzindo, eu tenho um mantra que eu falo sempre, até 2018, a gente tinha colocado a indústria do audiovisual como um setor que empregava mais que a indústria automobilística,
que vinha produzindo um nível de capacidade simbólica de projeção do país gigantescos, quantos filmes premiados, quantas participações em festivais e, principalmente, que revolução que a gente estava fazendo, cineastas de Contagem, cineastas das periferias, um novo cinema negro que a Maria falou, isso tudo era obra das nossas políticas públicas. E esse projeto está na destruição para a construção normativa de um país que exclui essas diversidades, exclui as culturas, exclui a pluralidade. Então, para eu encerrar aqui, e eu acho que é importante a gente comentar, eu acho que é importante que a gente pense no retorno de um organismo central. Nós vamos precisar ter um Ministério da Cultura forte e potente num novo governo. É preciso ter um organismo articulador. Mas esse organismo precisa ser, de fato, e aí é um desafio para que a gente pense coletivamente, como ele pode ser um elemento articulador, para que aquilo que o Sandro falou, como que as políticas públicas estruturais, porque a gente pode olhar exemplos, por exemplo, em Medellín, 10% do orçamento público da cidade vai para a cultura, e a transformação que teve nos territórios populares se deu através do investimento maciço em cultura. Então, quando a gente faz o PP, quando a gente faz Minha Casa e Minha Vida, quando a gente faz saneamento, se a gente não incluir essa dinâmica da cultura dentro desses projetos, isso a gente baixa a capacidade de produção de cidadania, de representatividade da própria identidade das pessoas. Então, eu acho que a gente tem um desafio nesse sentido, não precisar reconstruir uma política que tenha financiamento, que possa ter produção própria, que a gente tenha um sistema nacional de cultura que funcione como o SUS, diante daquilo que a gente imagina, faça a disputa de hegemonia, mas que também tenha potência de irrigar a sociedade e ver aquilo que vem de fora. Porque se há um elemento, e eu encerro por aqui, também de êxito, foram as nossas políticas culturais. Quando teve o golpe, os artistas se levantaram, tanto antes do Ficamink quanto depois, e a base cultural da cultura foi a formação de um ativismo, de um movimento social novo no país. E que a gente precisa, na esquerda, compreender e abraçar esse novo movimento com capacidade de construir um projeto inovador. E eu acho que a esperança do Lula coloca a capacidade da gente articular essa grande frente progressista na área de cultura para pensar junto. E eu acho que essa é uma iniciativa. A gente vai construindo esses momentos, a partir daí vai construindo esperança também. É isso, Márcio. Obrigado. A gente vai construir ideias. Não houve nenhum país do bloco socialista ou do mundo capitalista que deu um salto civilizatório, que se transformou em nação sem um projeto cultural consistente. Vamos ver se a esquerda vai ter coragem para isto, disposição, se nós vamos conseguir inocular nos nossos dirigentes, se isso vai estar espelhado no nosso programa de governo e se isso vai, no possível governo nosso, se transformar em prática. Agora eu vou passar para o Zé Disseu e para o Nassif para comentários sobre essas falas e depois eu vou ler aqui as perguntas que nos chegaram. Ok? Zé Disseu. 5 minutos. Seu microfone está desligado, Zé. Está desligado, Zé. Agora. Eu prefiro... Vamos ouvir as perguntas, porque eu tenho pouco a acrescentar. As falas... O que eu considero muito importante nós destacarmos é que o velho está resistindo a morrer, mas o novo já surgiu. O Márcio se referiu à resistência ao golpe dos artistas intelectuais, que houve realmente. Não era um movimento popular, mas era um movimento. E também é inacreditável. Eu andei muito pelo país nos 7 anos últimos. Eu fiquei 4 anos e meio preso. Mas quando eu estava sem tornozeleira e livre, eu fui para mais. Cheguei aí, eu acho que umas 60 cidades, as 22 capitais, e comecei a visitar 5, 7 cidades por estado. Eu parei dia 14 de março em Pernambuco, eu estava em Recife, viu? Estava em Recife e voei para Brasília e fiquei na pandemia. Eu tinha ido a Caruaru,
certo? Que é onde eu vivi clandestino 2 vezes, me sinto em casa, vamos dizer assim, aquela região ali de Arco Verde, Serra Talhada, indo para Campina Grande, subindo para Cajazeira, indo para o Crato, voltando para o Salgueiro. Eu comprei muita arma ali, viu? Que era fácil comprar. Amo tudo ali. Comprei muita arma ali que era fácil comprar. Eu vejo, andando pelas periferias das cidades, é cultura. Todo tempo é cultura. É cultura, é grafite, é candomblé, é capoeira, é pintura, é teatro, é cinema. A juventude está criando e reagindo. Há no país um forte, poderoso e grande movimento cultural que sobreviveu apesar da destruição da Funarte, da Ancine, da Lei Rouanet, do Ministério, da guerra que eles estabeleceram de preconceito, né? O ataque que eles fizeram à diversidade, ao pluralismo, né? Porque o governo ele é homofóbico, né? O governo é abertamente homofóbico, é machista abertamente, né? É um governo racista. E o grave é que o pensamento médio dos oficiais das Forças Armadas é esse. Isso que é o grave. Não nos iludamos. Basta ver o livro Memória do Vidas Boas e os 2 manifestos, artigos que o Mourão publicou nos jornais. Então, acho que nós temos que... Essa questão da autonomia, da descentralização, essa questão da visão da diversidade e da visão sistêmica, né, de um Ministério da Cultura, mas que a comunicação, a ciência e tecnologia, a educação e a propaganda institucional. A propaganda institucional tem que ser educativa, tem que ser cultural. Não pode ser o marketing, a venda do produto, essa ideia da venda do produto. A venda do produto vem com ideias nitidamente individualistas, nitidamente de conquistar a emoção do consumidor para comprar um produto. Nós temos que fortalecer e criar laços, como foram descritos aqui também, tanto pelo Márcio como pela Maria, de solidariedade, de fraternidade, de justiça, né? De paz e não violência, e de democracia participativa. Eu acho que a percepção que nós não podemos construir um programa, que eu vejo aqui, que é o sentido disso aqui, que não vá ao encontro dessa nova realidade que está surgindo. Evidentemente que existe a indústria do audiovisual, né? Existe uma indústria cultural, existe milhares ou centenas de artistas intelectuais, né, que são referência, que eles procuram destruir para criar. Não pode ter herói de esquerda no Brasil. Como eles não têm herói de direita, né, são cômicos os heróis de direita deles, eles tentam destruir os de esquerda. E para concluir, eu queria dizer uma coisa para Maria. Maria, a segunda semana da arte moderna seria a geração de 68 se não fosse o AI-5. Ela ia produzir, a geração toda de 68, uma grande revolução cultural no país. Poderosa revolução cultural. Que era o cinema novo, que era a música popular, as artes gráficas já estavam mudando. Eu me lembro como a FAO produziu os cartazes e diagramou, viu, Dacif? Diagramou jornais para a OE, que depois foram a diagramação do Jornal da Tarde. Depois foram os cartazes que o capitalismo, que as empresas de publicidade absorveram. Havia uma revolução na literatura e havia uma revolução na igualdade com a mulher, porque a pílula anticoncepcional e o trabalho levou a mulher à independência. Né? O estudo à noite levou a juventude à independência do patriarcado e nós estávamos rompendo, porque o Brasil tinha sido industrializado, urbanizado, mas a cultura permaneceu do Brasil rural, latifundiário. Não era do Brasil industrial. E a geração de 68 está fazendo isso. A geração atual fará, tenho certeza absoluta, a revolução cultural. Você, que está mais jovem que eu, acho que todos nós aqui, né? Você representa essa geração que tem que fazer essa revolução. Acho que nós temos um sentido comum aqui, que é muito importante, né, que você trouxe com a palavra afetividade, subjetividade, sabe? Que é esse de construir uma política cultural de baixo para cima. E essa ideia que o Nassif colocou, autonomia, reconhecer que nesse país existe centenas, milhares, talvez, de
de jovens, de grupos, de coletivos que estão produzindo. Aliás, o Bolsonaro, com a política dele, a reação, a resistência, virou essa produção. Porque está surgindo novas formas de organização, novas ideias, surgindo uma nova cultura, está surgindo. No lodo, que é o bolsonarismo, tem uma flor nascendo no Brasil, que eu acredito que é uma nova cultura. E vocês representam isso, a produção desse filme maravilhoso, que eu levei até um choque quando eu assisti, que é o Bacurau, certo? E nós temos tantas expressões já. O Felipe Neto é uma delas. Olha como é que muda, como é que a consciência se forma quando há luta. Como é que o Felipe Neto hoje... Eu fico impressionado. Eu vejo a minha filha de 10 anos, essa revolução científica e tecnológica, gente, é devastadora. Se o Brasil não correr, o Brasil já perdeu uma oportunidade histórica com o golpe de 64. Não vamos perder a segunda por causa do golpe de 16. Vamos virar isso, virar esse jogo histórico. Beleza, Zé. Nassif, logo depois eu vou para as perguntas aqui escritas. Nassif. O Zé lembrou do Felipe Neto, eu lembrei de um personagem muito interessante, que é a Bárbara Gância, aqui da Quatrocentona, em São Paulo, que caiu a consciência dela vendo o que aconteceu, vendo o pós-vítima. É interessante. Eu acho que toda a discussão aqui tem algumas ideias chaves aí para uma política cultural. A primeira é esse negócio, é organizar e dar autonomia na ponta. Permitir a ponta, aos coletivos, a toda essa cultura de periferia, a cultura da própria classe média, a música popular, que eles possam empoderar a política, ou seja, dar elementos para que eles consigam ser autossuficientes e cuidar da sua vida. O segundo ponto é garantir a infraestrutura. O que é essencial para garantir para eles uma atividade que permita viver? Você montar plataformas digitais para permitir vender música, trabalhar direito a questão dos direitos autorais na rede, organizar, que eu sugeri lá atrás, monta uma plataforma de música brasileira, que nem a Apple tem, que nem o Spotify tem, pega essa molecadinha aí que fala inglês e tudo, infiltra nas redes sociais para conversar com colegas de todos os lugares aí, né, para vender a imagem do Brasil, que não é essa porcaria de Bolsonaro, é cor, é diversidade. Eu lembro um filme que passou de um brasileiro, até a atriz era mexicana, até eu viajando, eu assisti no avião. Ele ou ela morava com um travesti, eram amigos, ele era um romântico que fazia serenata, ela era uma bela cozinheira, todos aqueles aspectos que eu falei, putz, o Itamaraty não faria melhor, não esse Itamaraty, o outro não faria melhor. Então, e o terceiro ponto é a transversalidade que o Zé já se referiu. Uma política cultural do Ministério da Cultura tem que atuar junto com o Ministério da Educação, tem que pegar o know-how do pessoal de políticas sociais. O que nós temos de melhor no país hoje, o melhor, o estado da arte de políticas públicas é o pessoal da área de políticas sociais e o pessoal da área de saúde. Isso aí tudo passa por uma transversalidade, por maneiras de se interagir com conselhos na ponta e tudo. Então, digamos, eu acho que essas três ideias forças aí dá para montar um baita plano aí. Autonomia, fornecer autonomia para o pessoal da ponta. Garantir uma infraestrutura. Que o Juca tentou, uma época lá, fornecendo equipamento de audiovisual para os diversos lugares, mas tem que, além disso, tem que trabalhar a questão das receitas. Porque hoje tem um excesso de oferta de música. Eu vou te falar, a música instrumental é a maior geração que eu já vi até hoje. Óbvio que nós temos uma música rica aí, mas essa rapaziada que está vindo por aí é a melhor geração de música instrumental que eu já vi desde os anos 60 que eu acompanho isso aí. Mas você não tem a chama aquele aspecto da cultura que junta tudo, o movimento. E não tem condição de dar visibilidade para eles, porque eles se perdem nos YouTubes da vida. Então, acho que com esses três aspectos, a infraestrutura, a autonomia na ponta e políticas transversais, dá para deitar e rolar, botar uma baita política aí para uma próxima etapa. Beleza, Nassif.
Obrigado. Vamos agora aqui para as perguntas que vieram aqui por escrito. Vamos lá. Vamos fazer bloco de 3, viu, Zé e Nassif? Professora Tânia pergunta: mais difícil que construir é reconstruir. Por onde começar depois de toda essa destruição, meus queridos? A outra pergunta é da Nilde Ferreira. Ela diz: diante do fenômeno do algoritmo, como mediador das informações, do conhecimento e das relações sociais, o que podemos nessa guerra cultural? E a terceira, desse primeiro bloco, vem do Américo Córdula. A cultura como centralidade nas políticas não pode ser mais retórica. Zé Dirceu, como construir essa consciência na próxima gestão, para não continuarmos a ser a cereja do bolo? Essas 3 perguntas. Depois eu vou para outro bloco de 3. Zé. Vou começar pela última. Desde agora, nós nos empoderarmos da política e da discussão e da construção, o Márcio está aí, da política cultural. Nós temos que já criar um grande movimento embaixo, recolhendo todas essas fantásticas iniciativas que já existem, criação, grupos, coletivos, para construir uma política. Essa é a primeira, a maneira de nós não ser uma cereja no bolo. E construir já uma política que transforme a cultura, não naquele ministério que no último sobrou o quê, né? Então vamos ver lá que nós vamos, mais, como o Lula diz, né, colocar o povo dentro do orçamento, colocar a cultura dentro do orçamento também. Uma coisa essencial, fundamental. Mas nós temos que criar essa consciência nos outros, para fora de nós, né, de quem está construindo isso, porque o governo vai ser constituído sempre em alianças com outros atores. E essa discussão ser pública, porque nós precisamos transformar isso numa discussão pública, ganhar a consciência. Tenho certeza que existe, pelo que nós fizemos, e o Márcio descreveu um pouco, né, o Juca vai falar quando ele participar, o que nós fizemos, há um legado, há uma consciência, há um acúmulo, que dá para construir, mudar a prioridade e o papel da cultura. Em relação a... Eu acho muito importante a gente retomar a ideia da conferência. Vocês lembram que o Lula fez várias conferências, né? Uma maneira de reconstruir é nós chamarmos conferências de base, regional, estadual, nacional, nós já começarmos a criar um movimento social, um movimento de massa, vamos dizer assim, para usar um termo tão caro à esquerda, um movimento de massa, debatendo a cultura, que vai para... né, que envolva, como a educação e a saúde, ele bem lembrou o Nassif, que tem conselhos, tem eleição de diretores, criar já um sentido democrático também, na construção e na gestão depois da cultura. Acho que a maneira é agora, retomar essa ideia, inclusive, de conferências, para construir isso e fazer já na conferência, o que o Nassif chamou a atenção, e eu também, da transversalidade, chamar os outros setores para participar, setor de comunicação, setor de educação, ciência e tecnologia, e envolver os atores que nós já conhecemos, da economia, da política econômica. Entendeu? Essa questão do algoritmo, do domínio das redes, o que nós fazemos? Eu sinceramente, eu acho que o nosso problema com as redes não foi problema nem financeiro, nem problema técnico. O problema é que nós não demos prioridade e não entendemos o que elas eram. Porque em 2008, o Obama estava perdendo a eleição, ele estava virando estrangeiro, terrorista, e a mulher maior lobista dos Estados Unidos. Ele virou isso porque ele entendeu. Veio o Brexit, veio a eleição do Trump, e nós continuamos dormindo no berço esplêndido. Apanhamos em 18, apanhamos em 20, o Boulos tinha quase 3 milhões e meio, para falar do caso do PT, não da esquerda em geral. O Boulos tinha 3 milhões e meio, o Gilmar tinha 60 mil, quer dizer, já sabia que o resultado da eleição, eu sabia que o resultado ia ser aquele, porque bastava ver, né? Então,
O problema, eu acho que é de prioridade, porque recursos humanos nós temos. Agora, qual é a mensagem? Qual é a narrativa? Qual é a política? Aqui que está o problema. Não é recurso financeiro, porque não é montar uma televisão. E mesmo hoje, a televisão está aqui, né? Cada dia mais, né? O rádio está aqui cada dia mais. Então, acho que o problema foi nosso. Nós temos que priorizar mesmo. Como o PT começou agora. Começou a haver uma renovação, quase uma revolução no PT em matéria de política de redes. Primeiro que um partido que tem 2 milhões de filiados simpatizantes não tem 100 mil no WhatsApp, no Twitter. Não pode. Não mobiliza, não forma, não informa, não arrecada, não se autossustenta, porque é por aí que a vida se dá hoje. Porque é isso que a vida é essa, não adianta. Eu fico vendo a minha filha aqui, é impressionante. É quando eu tinha 20 anos, a idade dela, entendeu? Então nós estamos vivendo um outro mundo já. Eu acho que é possível, sim, resolver. Porque é lógico que tem a manipulação, tem o algoritmo, tem as grandes corporações, tudo isso. Agora, tem outra questão. Porque nós estamos sobrevivendo de baixo para cima, vamos falar a verdade, pelo novo que está surgindo. Nós estamos sobrevivendo por isso. E pelo legado, pela memória também, mas é por isso que as estruturas que antes eram dominantes hegemônicas estão ou falidas ou tentando se reorganizar, não é isso? É a militância, é muito mais de baixo para cima que está surgindo a reação. Então, nós temos que acreditar também que as redes existem, mas existe também as organizações, os coletivos, os movimentos. Quer dizer, se nós baixamos, vamos atuar embaixo, nós temos uma força. Não é para abandonar as redes ou desconhecer as redes, não. É para contrapor quando o domínio das redes é da direita, não é nosso. Porque se nós não temos organização de base autônoma e real, nós não conseguimos também só com as redes resolver, porque eles vão apelar, quando puderem, para as grandes mobilizações. Se dão através da rede, mas não só. A capilaridade das igrejas evangélicas é muito mais importante que as redes para o Bolsonaro, ou não é? O meio que eles serem uma porta aberta para o aconchego, uma porta aberta para o apoio, para a solidariedade, para a festividade, né? É muito importante isso, são milhares de igrejas que fazem isso. Como a Igreja Católica fez no passado, e os partidos deviam fazer, os sindicatos deviam fazer. Então, nós temos que resolver esse problema também, além do problema das redes. Nassif, você quer comentar? Quero. Nassif? Das redes aí, gente, eu vou te falar, uma coisa que o PT tem que mudar, ele tem que ser premiado às novas ideias. Aí. Se eu vou contar, eu não sou petista, não sou militante, eu entrei nessa guerra em 2010 aí, porque tinha que ter uma aliança nacional para impedir a ascensão do Serra, mas a falta, a cegueira era demais. Em 2010 você já usava fake news. O Serra já veio com consultores lá fora, espalhava os fake news. Eu sugeri na época, acho que até para o Franco, você tinha lá uma plataforma que era simples de montar, link, monta uma plataforma, pede para os petistas se cadastrarem aqui. Cada fake news, eles trazem o fake news, vocês preparam uma resposta básica e dispara para todo mundo. Coisa simples. Nada. Contrataram um rapaz do Sul lá para ser o articulador da rede. Daí ele pega os blogueiros, na época, éramos uma meia dúzia, pô. Nós estávamos lá por amor a princípios, lá, e começa a dar palavra de ordem para a gente. Eu falei, Fulano, o que você acha que nós somos, rapaz? Em 2015, só para te dar uma ideia, eu montei para o Conselho Nacional, para a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, para o Paulão, um modelo para criar uma agência, uma uniformização da informação da Confederação e criar uma agência sindical usando fundamentalmente o WhatsApp. Ainda não se falava desse uso pelo Bolsonaro. Eu falei, você tem que pegar isso aqui, criar, inclusive estatísticas. Estava aquela história de desemprego, põe um cara em cada empresa, e com o WhatsApp, que é o que todo mundo está, o celular, todo mundo está usando. Era um modelo que permitia você abrir todos os sites das federações na ponta e tudo, em cima de uma mesma estrutura, para permitir você trazer informações de baixo para cima para uma agência sindical. Chegou no Paulo Vanuc, cortou, não quis nem saber. Então, digamos, essa cegueira, quando vem aquele movimento passe livre, lá era um movimento de esquerda, gente.
Era o movimento de esquerda do começo lá. Abandonaram. Eu tive uma conversa com a Dilma 3 meses antes desse movimento. 3 meses antes. Estava a Helena me chamou lá, que eu tinha escrito sobre essa questão das batalhas, os caras pegando Copa do Mundo, tudo fazendo um carnaval nas redes sociais, e você não tinha um argumento. Aquele Aldo Rebelo lá, não sei qual era dele, abandonou toda a discussão, você tinha argumentos para levantar. Eu tive uma conversa com a Dilma na época, falei, presidente, daqui a meses, ela estava com 60% de popularidade, vai despencar. Mostrei todo, falei, tem uma rapaziada pujante, uma rapaziada que foi pioneira de rede social, eles estão abandonados. Não tem bandeira, não dão bandeira. Aqui, nós tivemos aqui, fui num evento aqui na Câmara Municipal, que tinha os resistentes aí dos anos 60 e 70, e o cara falou, precisamos sair logo, precisamos reconquistar as ruas, porque as ruas estão querendo tirar as ruas da gente. Mas não era a direita ainda, era aquele início, que era a rapaziada que podia ter renovado. A direita vem, pega as ruas, a rapaziada é jogada para o mar e cria todos os influenciadores de direita aí que viram o jogo na frente. Vamos pegar o algoritmo. A Dilma, naquela época, por conta da espionagem do NSA, ela criou algumas leis iniciais que o Brasil podia ter assumido a liderança aí para estabelecer alguma espécie de controle nas redes. Então, eu sugeri para ela, falei, presidente, aproveita que tem essa relevância aí, é simples acabar com esse poder. Por que todo mundo vai para o Facebook aí? Porque está todo mundo no Facebook. Eu vou no Facebook porque meus amigos estão no Facebook. Cria uma lei antimonopólio que permita a qualquer desenvolvedor poder trabalhar em cima da base de clientes do Facebook. Nem sei se pegaria ou não. Mas naquele momento que o Brasil tinha um destaque internacional por conta do trabalho prévio aí do Celso Amorim e tudo, você podia ter avançado em grandes situações aí, sabe, para tentar reverter e assumir um protagonismo aí contra esse poder absurdo das redes. Só um ponto aqui, em relação a essa transversalidade, eu vi alguém comentando aqui sobre o Ministério de Ciência e Tecnologia. Envolver tecnologia e inovação é central. É central. Você tem uma rapaziada hoje nas universidades criando equipamento médio, criando isso, trabalhando com nanotecnologia, trazer essa rapaziada num esforço de desenvolver produtos nacionais ligados à cultura é essencial também. Bom, e essa questão das conferências nacionais é um ponto central também. Isso é que eu tinha para dizer, pessoal. Beleza, Nassif, obrigado. O Marcones Carinci, ele faz uma pergunta aqui que já foi respondida, mas eu vou colocar a questão dele, ela já foi respondida. O que teremos de fazer de diferente do que foi feito na cultura nos governos Lula e Dilma para avançarmos no processo cultural do Brasil, já que o bolsonarismo deixou a cultura do nosso país em terra arrasada? Já foi respondido pelo Zé. Agora tem uma do Márcio Meira. Posso só colocar uma coisinha que faltou, Nilson? Pois não? Nilson, só para enfatizar um negócio que o Zé colocou, que é muito importante. Essa destruição pode dar margem a uma reconstrução em outras bases. É o tal que se fala em tecnologia, o catching up, saber você... Então, isso aí é muito importante, que você não fica preso também a um conjunto de dogmas ou de hábitos do passado. Você pode pegar as melhores ideias e reconstruir numa outra base também. Essa é a pretensão e parte desse nosso esforço aqui é nessa direção. Beleza, Nassif. O Márcio Meira, que foi secretário de Cultura de Belém, coordenou o Sistema Nacional de Cultura do MINC e foi presidente da FUNAI. Por intermédio dele, eu quero saudar os outros secretários de Cultura de alguns estados que estão aqui conosco, saudar os outros gestores que também estão aqui conosco. O Márcio Meira, Zé, ele diz o seguinte: mais do que democratização do acesso, é necessário pensar numa política pautada pela democracia cultural. Você não acha, Zé? E ele vai mais. Eu entendi que devemos criar uma nova FUNAI, é isso, para o Zé. E ele vai um pouco adiante e diz: Zé, a questão do meio ambiente, das mudanças climáticas, da Amazônia, não temos que fazer uma reflexão no PT desse tema em novos termos culturais? A esquerda não ficou devendo essa reflexão? Aí há uma outra aqui, questão,
do Pirelli, que ele diz qual é o caminho que devemos seguir na questão de um programa de governo que coloque a cultura na centralidade da política e da gestão. Acho que isso já foi comentado, eu vou colocar só mais um, essa do Pirelli já foi comentada aqui. Não é? A Nilde Ferreira pergunta, Não, essa já foi. Bom, vamos essa do Márcio Meira, que ela é longa. Vamos lá, Zé, por favor. Saudades do amigo, viu? Fiz uma longa viagem com ele de Belém até Brasília, de avião, quando ele estava na FUNAI ainda. Conversamos muito. Veja bem, eu acredito que nós não podemos pensar no novo governo sem repensar totalmente a política ambiental nossa. Por mais que nós tenhamos construído. Não podemos. Porque não há como manter nossa agricultura, os padrões que ela tem hoje de uso da água da terra, para falar do agrotóxico. Os próprios empresários estão conscientes que o custo da água e da energia vai ficar insustentável. O problema da manutenção da terra é um problema mundial que não tem como escapar. Se nós observarmos, estão surgindo fundos para investir em inovação na área, para substituir os agrotóxicos. Em grupos que surgem a todos esses que você falou, de pesquisadores que começam a pesquisar uma mudança radical no uso dos agrotóxicos. Desculpa te interromper, Zé. Desculpa te interromper. O som está saindo ruim do Zé aqui para mim. É só para mim ou para você está saindo? Não, é que ele, alguém, meu som cortou. Agora ficou bom, Zé. Eu acho que eu estava falando. Porque ficou corrompido. Existem duas questões. Existe uma questão do avanço da fronteira do Pará e do Mato Grosso para cima da Amazônia, que não é só agricultura de soja ou uma pecuária predatória, é garimpeiro, madeireiro e grileiro. É gravíssimo. Isso é uma questão. Eu, sinceramente, só vejo uma maneira, declarar a Amazônia zero. Mas aí precisa ter uma presença do Estado para a biodiversidade, o extrativismo, para a pesca, para a agricultura compatível, enorme dos organismos do Estado. Vocês sabem o estado que está isso. Está tudo destruído. E a Polícia Militar, Forças Armadas, né, que é uma presença, Receita. Mas o importante é a presença do crédito, é a presença da fiscalização, da repressão, em último caso, e também a presença de novas políticas da diversidade, do extrativismo, da pesca, porque a Zona Franca de Manaus já é uma realidade. Então nós temos que repensar realmente a questão da Amazônia, que envolve a questão indígena, das terras indígenas. Eu estava conversando com liderança indígena, porque a pressão sobre os indígenas de cooptação para ter benefício da mineração ou da exploração de outros recursos é muito grande, já está funcionando. Fora que o problema do contrabando e da garimpagem ilegal é enorme no Brasil. E envolve $1 bilhão, envolve centenas, bilhões. Só a reserva Roosevelt, quanto sai de diamante da reserva Roosevelt de ouro? Quanto está saindo de ouro no Brasil? Se fala em comprar 70 toneladas de ouro no mundo hoje, quer dizer, entregar aqui no Brasil e pagar no exterior, como se fosse algumas centenas de milhares de dólares. Então o problema é grave. Com relação à agricultura e a questão energética, eu vejo muitos empresários agrícolas investindo pesado na biomassa e no reuso da água e cuidando da terra e querendo substituir os agrotóxicos, porque é um problema de competitividade no mundo também e de relação com a situação ambiental do mundo e com a política da União Europeia e agora do Biden sobre o meio ambiente. O próprio capitalismo, no meu entendimento, vai começar a mudar com relação. Não mudou com relação à escravidão? Não descolonizou? Não fez Bretton Woods? Então não nos iludamos, a questão energética vai se casar, e o Biden já está mostrando isso, com o arranque da economia. É uma nova economia que vai arrancar. Como em outros momentos, uma nova economia capitalista arrancou.
O problema é como é que nós vamos situar o Brasil nisso e que direção e profundidade nós vamos dar para isso. Mas nós temos que encarar que a questão ambiental e energética e da saúde da terceira idade, a revolução tecnológica, né, da automação, da robótica, agora da inteligência artificial, vai nos trazer o problema do mundo do trabalho. Qual é o trabalho que vai existir nos próximos 25 anos? Como é que vai reduzir a jornada de trabalho para 4 horas? Porque o trabalho vai ser saúde, educação, cuidar de lazer, cultura, turismo, porque o trabalho, como nós vemos ali na agricultura, certo? Na indústria vai ser cada vez menor. E os serviços e o comércio também serão impactados violentamente pela tecnologia de 5G, das coisas, tudo. Então tem que repensar a política ambiental, né? E repensar a própria política sobre emprego e trabalho. Então, para assumir um novo programa, temos que dialogar com isso. Se nós não dialogarmos com essa questão da revolução ambiental, energética e com um novo tipo de mundo de trabalho que nós vamos ter, nós vamos ter dificuldade. Com relação à democracia cultural, acho que a Maria sintetizou bem. Se nós não incorporarmos a mulher, não incorporarmos os negros, a questão racial, não incorporarmos essa dimensão ambiental, porque é uma realidade isso, porque nós vamos formar as novas gerações pela educação e pela cultura. E, por fim, eu quero tocar num ponto que nós não vamos poder escapar, que é a educação a longa distância. Porque nós temos um problema gravíssimo. O ensino universitário brasileiro e a cultura, se nós não tomar cuidado, serão dominados por 3 grandes corporações e fundos internacionais. No ensino já está acontecendo isso. São os métodos pedagógicos, o conteúdo da educação, porque eu não penso que eles vão seguir o conteúdo da educação do MEC. O conteúdo da educação e a formação da consciência de novas gerações que têm acesso à educação superior e à ciência e tecnologia. Então tem um problema que nós temos que o empoderamento dessa questão da educação a longa distância. A educação, na verdade, não é mais a longa distância, não precisa ser a longa distância, né? A educação pelas redes, né? Que já é uma realidade. Eu vejo a minha filha, que está estudando há mais de 1 ano em casa, ela se adaptou. É lógico que ela tem condições que 2/3 das crianças não têm. Porque vai criando um novo meio social, um novo modo de se comunicar, novos métodos de se divertir. Isso não vai substituir, evidentemente, a vida comunitária presencial e a aula presencial. Mas nós temos que enfrentar isso. Se nós queremos falar em diversidade cultural, queremos falar em revolução cultural, nós temos que pensar que a educação superior brasileira está dominada 75% pelo ensino particular, privado e por 3 grandes corporações. Está comprando tudo, está fundindo tudo, está cartelizando como todos os setores da economia. E que é a educação, a revolução digital chegou na educação. Se o movimento sindical, o movimento de professores não absorver isso, haverá um novo tipo de professor com novas metodologias e novas pedagogias. A realidade é essa. E os capitalistas vão criar. Se nós não criarmos também, se os socialistas, vamos dizer assim, não criarem, nós vamos perder essa batalha. E a questão cultural é a questão da juventude, para sintetizar tudo que eu penso dos próximos anos. Né? Se nós não entendemos a juventude, nós não vamos entender a cultura. A nova FUNAI, o Márcio Meira te perguntou o que é essa nova FUNAI? Eu estou falando, a nova FUNAI é do Bolsonaro. Ele não pode usar essa palavra, porque ele que veio com a nova FUNAI. Não. Nós temos que repensar essa questão, viu, Márcio? Porque a pressão, o capitalismo, ele é uma máquina infernal. A pressão sobre as populações indígenas de benefícios da exploração mineral nas terras dela e do uso das terras dela, e a pressão para destruir a cultura delas é muito grande. Nós temos que pensar, evidentemente, primeiro, nós temos que construir uma política com os indígenas,
com as lideranças indígenas, com os setores indígenas que se recusaram a ser cooptados, que eu acho que são a maioria, certo? E nós temos que pensar, assim, em novos instrumentos, porque o problema sério da educação e da saúde não chegar, essa é a realidade. E o problema sério da cultura, a questão cultural e educacional não chegar, não basta ter uma FUNAI para proteger os índios ou para dar assistência social aos índios. Como nós estamos falando de transversalidade, nós temos que... eu estou falando isso como um ator externo, não tenho o conhecimento que você tem e tantos outros têm. Eu estou dando a minha opinião pelo que eu estou vendo acontecer no país. Né? Porque o bolsonarismo não vai desaparecer, o agronegócio não vai desaparecer, o avanço é cobiça sobre as terras indígenas, as Forças Armadas não vão mudar. Aliás, elas são um poder acima do poder civil. Nós vamos ter que recolocá-la. Porque esse artigo 142 da Constituição foi o maior erro que nós cometemos. GLO, garantia das instituições, eles se sentem, e eles têm uma política indígena, o caráter dela é uma só nação, não tem indígena, não tem branco e negro, não tem homem e mulher, não tem homossexual, é uma nação e um povo, eles estão repetindo isso a exaustão. Então nós temos que compreender que a política que nós vamos ter indígena vai enfrentar a bancada ruralista, as Forças Armadas, né? Mas há um movimento grande também na sociedade, ao contrário, inclusive a direita liberal, de certa maneira, está assumindo também. É isso. Vamos lá. Obrigado, Zé. Há aqui 2 comentários. O Mário Cunha, do Rio de Janeiro, comenta sobre o APP, que é a TV Bolsonaro, uma espécie de TV Bolsonaro, que é um conteúdo de notícias que eles criaram, enfim. Parece que isso é antigo, né? A gente está recebendo isso como algo novo, mas é antigo. Mas, de qualquer forma, o Mário Cunha, do Rio de Janeiro, imagino que virá por aí a partir desse ano. Eles vão preparar coisas piores, temos que estar preparados. Obrigado, Mário Cunha. O Luiz Fernando Imediato, que está aqui também conosco, diz que é muito sério o que o Nassif falou e que o PT está na idade da pedra no que se refere ao uso ao uso das redes sociais. Saímos da idade da pedra lascada para a idade da pedra polida. Estamos avançando, sinceramente. Ele tem razão, o Imediato é um grande amigo, ele tem razão. Agora, o PT está avançando, há prioridade para isso, há novos recursos humanos, novas visões, novos métodos. Eu estou otimista, espero que eu não esteja enganado, viu, Márcio? Que eu não esteja enganado. Eu estou vendo isso acontecer, porque eu gritei, há mais de 1 ano e meio que eu estou falando isso, 2 anos, para o PT, né, de fora para dentro, porque eu não sou da direção assim hoje, apesar que eu tenho diálogo e acesso, né, que esse problema é um problema fundamental, nós temos que resolver isso. E é problema político, não é problema tecnológico, financeiro, nada, é político. O Nassif colocou muito bem. Se não tem mensagem, o instrumento está aí. Agora, nós temos uma mensagem, qual é a mensagem? Esse é o problema. E a prioridade, né? Tem que ser prioridade. Como a volta aos bairros tem que ser prioridade. A capilaridade, a descentralização, a luta popular social, senão fica num discurso. Beleza, Zé. Eu quero até registrar aqui, nós temos 21 estados aqui participando desse nosso debate, dessa nossa reflexão, e nós vamos ampliar, vamos chegar em todas as unidades da federação, com gente da cultura, da educação, de outros setores da cultura, no sentido menos estrito. Quero registrar aqui a presença do Abrísio Silva Caiová, que é um militante lá da aldeia de Panambizinho, de Dourados, é ator de cinema também, e está aqui conosco. Então, a pretensão nossa é ter essa representatividade, né, o máximo de representatividade, e também todas as unidades da federação, para ir recolhendo essas contribuições, documentos, reflexões, para chegarmos ao final com esse documento que eu me referi anteriormente. A Cléria Costa pergunta se estaria incluído nessa articulação, Nassif, o Ministério da Ciência e Tecnologias como fundamental nessa articulação com educação e cultura. Parece que você já comentou sobre isso. Comentei até em cima de uma observação dela aí. Foi a partir da observação dela,
Bom, há outras observações aqui. O Buda Lira, que é da Paraíba, Zé Disseu, ele é ator também de Bacurau, é um militante da cultura, um grande ator. Ele diz que é de Cajazeiras e foi uma pena não ter te encontrado lá em Cajazeiras. Mas eu vou lá lançar meu livro. Fala para ele que ele me convide, organize, que eu vou lançar meu livro lá assim que acabar a pandemia. Viu? Pronto. Olha, Buda Lira, você trate de não estar filmando. Buda, pode organizar lá com o pessoal do PT lá, o pessoal da juventude, que eu vou lá, viu? Quero ir a Patos também. E depois eu quero subir para São José do Egito. Eu vou subir lá para Itapetim, lá para a Serra da Estrela, que lá mataram um companheiro meu, ele morava lá, mataram na Bahia. E nós fizemos um culto ecumênico lá, o João Leonardo da Silva Rocha, da LN, e tem lá uma placa em homenagem a ele. Eu quero lá fazer homenagem a ele. Beijar o chão lá da terra. Lá. Ô, Márcio, fala uma coisa com o Márcio Mendes. Eu sei que a maioria dos optada, mas não nos iludamos. Essa pressão vai ser violenta daqui para frente. Viu? Como aconteceu nos Estados Unidos. Você conhece melhor do que eu o que aconteceu nos Estados Unidos. Daqui a pouco vão aparecer os cassinos, viu? Estão loucos para provar. Então nós temos que estar preparados para isso. Eu estou com limite de hora, viu, Márcio? O Fabiano Piúba, vamos caminhar aqui para as duas questões finais e vamos encerrar. Pedir desculpa para quem a gente não respondeu. O Piúba, qual o lugar e o papel da política social do governo democrático popular? Nós, do PT, estamos dispostos a inserir a cultura como centralidade em um contexto de desafios que não são mais o da primeira década do século XXI? Como traduzir isso no programa de governo? E o Zé Regino faz uma afirmação aqui. São as duas úteis para a gente caminhar para o encerramento, então. Cultura não é mercadoria. O único espaço que temos para a subjetividade tem que, obrigatoriamente, gerar um produto? Então, essa é do Fabiano Piúba e essa do Zé Regino, para a gente caminhar para o encerramento. O Márcio pode responder melhor, que ele tem um pulso, sentimento do PT com relação à cultura. Com os dirigentes que eu convivo, eu acredito que sim. Mas quando o Lula nomeou Gilberto Gil para a cultura, ele sinalizou. Foi uma sinalização da importância que teria a cultura. Nós temos que fazer essa disputa política, nós temos que convencer, ganhar corações e mentes para isso dentro das direções dos partidos políticos, não só do PT. O Gilberto Gil, aliás, nem era do PT, né? Nem é do PT, apesar de ser o Gilberto Gil, não preciso dizer mais nada, né? Dos genes da raça, não preciso dizer mais nada. Com relação à segunda questão, desculpa que eu estou um pouco cansado. O Zé Regino que diz, cultura sempre tem que gerar um produto? Sim, lembrei. Veja bem, isso é uma disputa política, né? Cultural, né? A realidade é que é tratado como mercadoria. Né? Essa é a realidade. E é uma indústria. Cria centenas, milhões de empregos. Nós é que temos que mudar esse caráter. É uma disputa política, porque a dinâmica, porque o poder financeiro que está hoje já acumulado nos fundos privados de estímulo à cultura é muito grande, que é cooptação e formação de novos quadros, além de disputar a consciência e o sentido da cultura. Acho que nós temos que construir isso. Isso é uma sociedade capitalista, onde tudo é mercadoria, inclusive começando pelo trabalho. Entendeu? Isso é uma disputa. Eu não posso afirmar aqui que nós vamos superar isso. Trata-se de você fazer uma revolução cultural, no sentido que a palavra tem. Entendeu? Mas eu reconheço que não é uma tarefa simples. Eu não teria uma resposta para essa pergunta tua, a não ser essa. Olha, eu vou ter que me despedir, porque eu estou... Vamos encerrar aqui, vamos encerrar para todo mundo, Zé. Nós vamos caminhar para encerrar aqui. Quero ser deselegante, mas antes que eu tenha uma crise aqui
na frente interna, e quando a frente interna está em crise, a gente vai mal na luta política, na frente externa. Eu quero agradecer ao GGN, Zé Disseu, obrigado, Mariana, a todos vocês. Márcio acabou de dizer aqui que o Haddad topou participar para fazer o debate conosco de educação e cultura. Esse é importantíssimo, né? Beleza, Márcio Tavares, obrigado. Sandro de Lima, obrigado. Maria Marighella, Nassif, GGN e a Mariana, que ficou aí organizando a técnica para a gente. Muito obrigado. Está tudo registrado aqui e a gente vai seguir. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Tchau. Obrigado. Um abraço para todos aí. Valeu. Abraço. Valeu.